Primeira história: A maldição da família Smith. A família Smith não era composta por pessoas más, mas eram pessoas marcadas. Ryan Smith, o último da linhagem direta, nunca acreditou nas histórias de sua avó sobre o preço do silêncio. Para ele, eram apenas delírios de uma mente cansada. Isso mudou na noite do seu 30º aniversário, quando recebeu a chave de ferro de uma propriedade que ele nem sabia que existia, a mansão Blackwood. Diziam que, no século XVIII, o patriarca Thomas Smith havia feito um pacto para salvar a sua colheita da seca. Mas o pacto não era com Deus, nem com a natureza. Era com algo que rastejava sobre a terra seca. O preço. Cada primogênito Smith, ao completar 30 anos, deveria integrar um segredo que nunca foi dito. Se o segredo não fosse sombrio o suficiente, a linhagem seria colhida. Ryan chegou à mansão, sob uma chuva fina que parecia sussurrar o seu nome. A casa era uma estrutura esquelética de madeira podre e pedra fria. Ao entrar, o ar ficou pesado, saturado com cheiro de poeira e algo metálico, como sangue antigo. No centro do salão principal havia uma mesa longa com 12 cadeiras vazias. Na cabeceira, um livro encadernado em pele humana esperava, aberto. Ryan sentiu um calafrio percorrer sua espinha, ao notar que as páginas estavam em branco, exceto pela primeira, onde se lia: O silêncio é uma dívida que se acumula com juros de agonia. À medida que o relógio do pêndulo batia às 10 da noite, as sombras nas paredes começaram a se esticar. Ryan viu vultos sentados nas cadeiras vazias. Eram seus antepassados. Seus rostos estavam costurados, os olhos costurados com fios de prata. Eles não podiam ver, não podiam falar, mas podiam ouvir. Uma voz, vinda de todos os cantos e de um lugar nenhum, ecoou: Ryan, o que você esconde no mundo para proteger a si mesmo? Ryan tentou fugir, mas as portas desapareceram. Ele estava preso no ciclo da família. Ele começou a confessar pequenos pecados, uma mentira na infância, um dinheiro roubado. Mas as sombras não se moviam. O livro permanecia em branco. Pequenas mentiras não pagavam a dívida do Schmidt. Faltando poucos minutos para a meia-noite, a temperatura caiu drasticamente. O hálito de Ryan saiu como fumaça. As sombras começaram a se levantar, os fios de prata e os seus olhos saltando sob a pressão. Eles precisavam do segredo final. Ryan caiu de joelhos. Ele lembrou-se do acidente de anos atrás. O carro, a estrada escura, a pessoa que ele deixou para trás para salvar a sua própria carreira. Ele nunca contou a ninguém. Ele enterrou aquela memória sob camadas de negação. Eu a deixei morrer, ele gritou, as lágrimas congelando em seu rosto. Eu vi os olhos dela pelo retrovisor e acelerei. O livro começou a se preencher sozinho. O sangue escorria das páginas. As sombras pararam. Por um momento, houve um silêncio absoluto, mais aterrorizante do que qualquer grito. A maldição da família Smith não era a morte imediata, era a eternidade. Ryan sentiu uma agulha invisível perfurando os seus lábios. Um fio de prata começou a costurar a sua boca, ponto por ponto. Seus olhos foram os próximos. Ele sentiu suas mãos endurecerem como madeira. Ele foi levado até à 13ª cadeira. Ele agora fazia parte da mobília daquela casa, um guardião de pecados, esperando pelo próximo Smith que completaria 30 anos. Segunda história: O monstro debaixo da cama. Meia-noite até às 3 da manhã, a rotina do medo. A pequena Verónica não se lembrava da última vez que tinha dormido uma noite inteira. Para ela, o pôr do sol não era um convite ao descanso, mas o início de uma vigília solitária. O habitual era sempre o mesmo. Ela verificava o armário, fechava a cortina e, com o coração batendo contra as costelas, dava um salto longo do tapete para a cama. Ela sabia que nunca, sob hipótese alguma, poderia deixar um pé ou uma mão balançando para fora do chão. A regra era óbvia. O que vive no escuro não te pode tocar se não tocares no chão. Seus pais diziam que era apenas talos da casa velha, ou o vento das árvores lá fora. Mas Verónica ouvia algo diferente. Ela ouvia uma respiração. Não era uma respiração humana, rápida e leve. Era um som úmido, profundo,
como se algo estivesse arrastando os lençóis molhados sobre o assoalho da madeira. Das 3 da manhã até às 6 da manhã, o primeiro contacto. Certa noite, o silêncio estava mais pesado que o normal. O relógio da parede na sala parecia ter parado. Verónica estava enrolada em seu cobertor, suando apesar do frio de outono. Foi quando ela ouviu Verónica. Não era um grito, era um sussurro que parecia vir dentro do próprio colchão. Ela congelou. Seus olhos arregalaram, fixos na escuridão do quarto. Debaixo dela, algo se moveu. As molas da cama rangeram, mas não porque Verónica estivesse mexido. Algo estava empurrando o colchão debaixo da cama. Lentamente, uma garra longa, pálida e fina como um graveto de árvore morta, deslizou pela lateral da cama. Verónica prendeu a respiração até os seus pulmões arderem. A criatura não tinha pressa. Ela tateava o lençol, procurando por uma brecha, um pedaço de pele exposta, um erro. Das 6 horas até às 9, a tentação do escuro. O monstro começou a falar novamente. Ele não tinha uma voz assustadora de filme. Ele soava como um brinquedo velho e quebrado. Está calor aqui dentro, Verónica. Por que é que te escondes? Eu só quero mostrar o que tem aqui embaixo. É um reino das sombras, onde ninguém precisa de luz para enxergar. Verónica fechou os olhos com força. Ela tentou cantar mentalmente uma música de ninar, mas a voz debaixo da cama era mais alta. O monstro começou a imitar a voz da sua mãe. Verónica, querida, saia da cama. Esqueci de dar o beijo de boa noite. Por um segundo, ela quase acreditou. Ela moveu o corpo para a beirada, pronta para descer. Mas então, ela notou um detalhe. A mãe estava falando debaixo da cama e o som vinha acompanhado de um cheiro de terra molhada e mofo. Ela recuou para o centro do colchão, chorando baixinho. Das 9 horas às 12, o confronto. A paciência da criatura acabou. O sussurro tornou-se um rosnado baixo. A cama começou a tremer violentamente. Verónica sentiu mãos invisíveis puxando o lençol por baixo dela. Ela se agarrou à cabeceira da cama com toda a força que tinha. Tu não podes ficar aí para sempre, sibilou a voz. O sol vai demorar a voltar. O inverno é longo, Verónica. Eventualmente tu vais ter sede. Eventualmente tu vais ter que tocar o chão. Verónica, em um surto de coragem ou desespero, pegou sua lanterna debaixo do travesseiro e apontou para o chão, clicando no botão. A luz cortou na escuridão. Por um milésimo de segundo, ela viu olhos enormes, amarelos e sem pálpebras, refletindo a luz como os de um jacaré, e um corpo de esguio que parecia ser feito de fumaça preta e ossos. O monstro soltou um guincho estridente e se recolheu para as sombras mais profundas, onde a luz não chegava. Das 2 às 13, o despertar. A luz da lanterna começou a enfraquecer. As pilhas estavam morrendo. Verónica ficou sentada, tremendo, vendo o feixe da luz piscar, piscar e apagar. Mas, naquele momento, o primeiro raio do sol atravessou a fresta da cortina. O peso debaixo da cama desapareceu instantaneamente. Verónica esperou por mais 1 hora inteira, antes de criar coragem para pular da cama e correr para a cozinha. Seus pais estavam lá, tomando café. Dormiu bem, querida? Perguntou o pai, sem tirar os olhos do jornal. Verónica não respondeu. Ela apenas olhou para as unhas das suas mãos. Embaixo delas havia restos de poeira preta e um cheiro persistente de terra molhada. Ela percebeu então que o monstro não queria apenas que ela descesse. Ele queria que ela soubesse que, na próxima noite, ele não estaria apenas debaixo da cama. Ele estaria esperando por ela no reflexo do espelho. Muito obrigado por assistirem ao meu canal. Não se esqueçam de deixarem like e de subscreverem. Até à próxima.